Olá, irmãos, graça e paz. Bem-vindos, bem-vindas à nossa escola bíblica discipuladora. Estamos aí estudando batalha espiritual e hoje estamos no quinto estudo e com o tema Tendo um bom combate e uma boa consciência. E como texto base está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, e vou ler dos versos 6 a 8 que diz: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam a sua segunda vinda. Você leu aí o material com toda certeza, e a ideia desse estudo é falar um pouco sobre a luta que o cristão tem, as batalhas que nós enfrentamos. Com toda certeza existem pessoas que são levantadas pelo nosso inimigo para nos perseguir, para tentar atrapalhar e até mesmo, se possível, exterminar uma igreja ou o trabalho do Senhor Jesus, aonde quer que seja e aonde estiver. Há um tempo atrás ouvi uma frase muito interessante de uma pessoa dizendo que nós precisamos orar, pois temos sofrido cristofobia. Para os irmãos entenderem o que é isso, seria uma perseguição aos cristãos. E a pessoa estava dizendo que achava isso um absurdo, pois onde já se viu um país cristão e as pessoas terem essa agressividade, terem essa forma de agir com os cristãos. Irmãos, a grande verdade, e estudando aí um pouco esses versículos que o apóstolo Paulo pronunciou, o cristão neste mundo, ele é com toda certeza perseguido. Aqueles que vivem uma fé cristã autêntica, que buscam servir ao Deus eterno, que buscam viver e praticar a palavra de Deus, vão sofrer perseguições, porque nós seguimos a verdade que é Jesus Cristo. E nessa verdade há aquela acusação contra o pecado e uma chamada à mudança de vida. Não significa que, como cristãos, temos que andar com o nariz empinado dizendo para as pessoas que somos melhores do que elas. Pelo contrário, somos chamados a sermos servos, e nesse trabalho de serviço, nós somos chamados a anunciar as boas novas de Jesus, a falar do seu amor para as pessoas. E isso acaba gerando, com toda certeza, um conflito com o inferno. E ele, o diabo, que é o nosso inimigo, nós já estudamos aí em lições passadas, ele vai se levantar de toda forma para destruir a igreja de Jesus Cristo. Então, eu não creio que nós sofremos cristofobia, eu creio que nós precisamos ter uma fé a ponto de realmente incomodar o inferno. O apóstolo Paulo, ele vai dizendo aí que ele está sendo entregue como uma oferta, e não é Roma que vai tirar a vida dele. E ele não está se entregando por causa de Roma, ele se entrega por amor à obra de Jesus. E ele vai perder a sua vida justamente porque ele amava Jesus, ele não iria negar a sua fé. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu combati o meu bom combate, porque durante toda a sua vida cristã, ele, depois que teve um encontro com Cristo, que ele se arrependeu dos seus pecados, que se arrependeu de ter perseguido a igreja, o apóstolo Paulo, ele passou o tempo todo
pregando o Evangelho, abrindo igrejas, porém também foi perseguido. Ele foi perseguido por todos os tipos de pessoas, até mesmo cristãos. Ele foi perseguido pelos fariseus, pelos judeus, pelos gentios, sofreu, quase morreu, mas ele nunca desistiu, ele lutou contra os poderes diabólicos, porque ele sabia que precisava pregar o Evangelho. E aí nós podemos aprender que, tendo esse bom combate, essa boa consciência do nosso trabalho, precisamos ser gratos pela jornada que estamos passando. O apóstolo Paulo, em momento algum, reclamou da sua caminhada. Ele sofreu, ele apanhou, passou lutas, dificuldades, mas sempre foi grato. Ele sempre agradeceu ao Senhor. Creio eu que você leu, mas eu quero citar aqui 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 27, que diz o seguinte: se eles, servos de Cristo, são eles servos de Cristo? Eu pergunto do apóstolo Paulo. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado, mas severamente exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Irmãos, o apóstolo Paulo passou por tudo isso, mas ele nunca reclamou de nada. Ele sempre foi grato. E ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Glória ao nosso Deus, porque aquilo que nos é reservado, irmãos, é a eternidade, a coroa na vida eterna. A nossa batalha espiritual, por mais ferrenha que seja, por mais que nós viemos a sofrer nesse tempo que estamos, não desista, seja grato. Tenha uma boa consciência, uma consciência de gratidão diante daquilo que Jesus fez na cruz por você. Por isso, queridos, muitas pessoas têm desistido do Evangelho. Muitas pessoas, infelizmente, têm deixado de congregar, porque têm se deixado levar